Vamos lá, gente querido, o que Jesus falou sobre buscar e salvar a perdida. Como é de praxe, quando eu prego aqui, a gente vai falar sobre o livro de Lucas. Capítulo, quero ver se vocês estão espertos agora. Vou perdoar porque teve os meninos que pregaram nesse meio termo aí. Capítulo 19. Beleza, gente? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Vamos pensar um pouquinho na história de Zaqueu. Quem achou diz... Achei, muito bem. Vamos lá pensar um pouquinho na história de Zaqueu. Vou lá, hein? Do 1 ao 10. Lucas 19, do 1 ao 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E, apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos orar, gente? Senhor, nos ajuda. Vem com tua mão de amor, graça e misericórdia, para que a gente possa compreender a tua palavra, Senhor. A gente depende do Senhor. Sem ti nada podemos fazer. Então nós te pedimos de forma, suplicando mesmo na tua presença, Senhor. Promove um encontro contigo aqui. Continua promovendo esse encontro. Muda a nossa vida, como o Senhor mudou a vida de Zaqueu. Transforma, Senhor, as nossas mazelas em virtudes. Transforma o nosso ser defeituoso e caído em um ser à imagem e semelhança do Senhor. Faz um milagre na nossa vida. Faz um milagre também, ó Deus, através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Galera, vamos pensar um pouquinho, que quem vem vindo para o resgate já está mais ou menos maceteado com alguns termos que esse texto traz. Ok? Mas ainda assim, pensando em quem nos assiste pela primeira vez, seja pela internet, seja quem nos visita pela primeira vez, a gente vai repetir. Então não ache assim pesado, porque realmente, se você vem vindo para o resgate, você sabe que a gente tem vindo crescendo com o texto, né? A gente veio de Lucas caminhando e tal, né? Nessa crescente, acompanhando sistematicamente o livro de Lucas, mas sempre existe gente que nos visita e são muito bem-vindos vocês, hein? Venha sempre, aqui é o seu lugar. Chega aqui, é só colar. Então vamos pensar aqui o seguinte. O texto começa dizendo que Jesus estava entrando em Jericó. Ok? A gente lembra que pertinho de Jericó, Jesus, na entradinha de Jericó ali, Jesus encontra com um cego, né? Que foi nosso encontro passado aqui, quando eu estava pregando para vocês. Não foi na sexta passada, mas no nosso encontro passado. Né? Que é a cura de Bartimeu. Jesus cura Bartimeu e essa coisa. Só que quem aparece dessa vez é um homem chamado Zaqueu. E não era um homem comum.
Ele era publicano. O que viria a ser publicano? Publicano, ele é o seguinte: é o cara que trabalha na Receita Federal de Roma. Receita Federal de Roma. Qual o esquema que estava acontecendo lá? Os compatriotas de Jesus, o povo de Israel, estava sendo dominado sob o Império Romano. E nisso, mais ou menos assim, como se os Estados Unidos, vamos supor aqui, como os Estados Unidos chegassem no Brasil e dissessem assim: gente, perdeu. Agora vocês vão pagar impostos, não ao governo de vocês, mas agora vocês vão pagar imposto ao governo estrangeiro. Ok? E aí foi isso que aconteceu no tempo de Jesus. E aí, esse governo estrangeiro selecionava algumas pessoas para cobrar imposto àquela nação, né? Então, uma dessas pessoas que foi selecionada foi Zaqueu. Só que Zaqueu não era um cobrador de imposto comum. Zaqueu era o boss. Zaqueu era o chefe. Zaqueu era tipo assim, meu irmão, o chefe tipo assim, o líder dos publicanos, o líder dos cobradores de impostos. Tipo assim, quando algum cobrador de imposto cobrava mais, eu vou reclamar, onde é que é o saque? Fala lá com Zaqueu. Tipo assim, Zaqueu era o cara do saque, Zaqueu era o cara, né? Então, uma reclamação, fala lá com Zaqueu. Só que é o seguinte, os cobradores de impostos eram odiados pelos israelitas. Por quê? Porque eles, primeiro, eram traidores da nação, estavam cobrando impostos para um governo estrangeiro aos seus próprios compatriotas, aos seus vizinhos, a turma de perto da sua casa. E também, eles eram traidores de Deus. Por que traidor de Deus? Porque na cabeça do judeu, a nação de Israel não era só a nação dele, mas era a nação de Deus. Era o povo de Deus. Então, quem traía o seu próprio povo, no caso do judeu, traía também Deus. Então, era alguém assim, odiado. Zaqueu tinha muita grana, mas Zaqueu era um cara odiado pelas pessoas. E um detalhe era da forma como esses impostos eram cobrados. Porque o texto diz pra gente que Zaqueu era pequeno. Então imagina alguém de baixa estatura vai na tua casa, chegar, bate lá, deixa eu ver um cara grande, Diego, né? O cara chega na casa de Diego, eu vim cobrar imposto, Diego. Olha o tamanho de Diego, meu irmão. Tipo, pegava fácil o papel de Golias, né? Tipo, Davi e Golias, vou fazer uma interpretação aqui, Diego passava fácil aqui como Golias, né? Grandão e tal. Só que, como é que isso acontecia, né? Como é que um cara baixinho chegava para cobrar imposto num caba grandão? Os guardas romanos, os soldados romanos iam nesse movimento de cobrança de imposto. E nesse movimento de cobrança de imposto, o que é que acontecia? Você vai ter que pagar X valor. Não tem esse valor não. Tem não? Então a gente vai pegar o que você tem de bem. Qual bem que você tem aí? Eu tenho umas cabritinhas aqui, pronto, vai pegar umas cabritinhas, pronto, já era. Perdeu. Entendeu, gente? Era assim, era um negócio assim na tora. Então imagina como o povo gostava de Zaqueu. Imaginou? Esse era o contexto desse personagem que aparece aqui. Ok? Zaqueu, ele tinha muitas dificuldades na vida quando se trata de encontrar Jesus. Só que uma coisa muito massa da história de Zaqueu é que Zaqueu é alguém que supera os obstáculos e as suas próprias limitações. Quando o assunto é ver Jesus e encontrar com Jesus. Zaqueu, ele tinha muitos defeitos, gente. Mas pense um camarada obstinado de ver Jesus, era Zaqueu. Eu não sei se era por curiosidade, eu não sei se era por fé, eu não sei qual era a motivação. O texto não diz claro pra gente qual era a motivação do coração de Zaqueu. Mas uma coisa o texto deixa claro, que realmente Zaqueu queria encontrar Jesus, queria ver Jesus. E o que é que Zaqueu tinha contra, quais eram as dificuldades de Zaqueu encontrar Jesus? Então mantém tua Bíblia aberta, a gente vai recorrer a ela, como a gente sempre faz, e vamos listar aqui quais eram as dificuldades. Primeira dificuldade, Zaqueu era rico, gente. Isso, e é dificuldade? É dificuldade.
Lembra do capítulo 18? É mais fácil o quê? Um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é isso? Como é difícil um rico entrar no reino dos céus? Por que Jesus falou isso? Valeu, obrigadão, Black. Por que Jesus falou isso? Porque quem é rico, normalmente, atenta mais para as coisas que os olhos podem ver. A riqueza material, era o caso do jovem rico, do contexto que Jesus falou isso, a riqueza material, ela meio que dá uma ensoberbecida na pessoa, quando a pessoa se deixa levar pela riqueza material. Ela pode ser um grande obstáculo na vida de alguém encontrar Jesus. E foi isso que aconteceu no capítulo 18, quando Jesus encontra um jovem rico. Mas não foi bem assim com Zaqueu. Zaqueu era alguém que tinha grana, Zaqueu era alguém que podia pensar assim, poxa, vou lá eu querer ver Jesus, eu tenho tudo que eu quero. Mas não foi isso que Zaqueu fez. Bem, ele venceu o primeiro obstáculo, que era da riqueza, né? Ele podia ficar lá naquela de, eu sou ricão, não estou nem aí para Jesus e tal, e já é. Mas ele não fez isso. Segunda bronca de Zaqueu. Zaqueu era chefe dos publicanos. Vocês sabem, né? Ao redor de Jesus tinha uma multidão. Multidão que Zaqueu explorava. Multidão que Zaqueu extorquia. Multidão que Zaqueu oprimia. Zaqueu era o cara quando estava com o exército romano, ia lá cobrar imposto da casa de um por um. Ó. Vamos lá, pagar aqui que Roma quer. E pelo que o texto fala, Zaqueu não era honesto não, gente. Tanto que quando Jesus entra na casa dele, Senhor, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Você já sabe que Zaqueu tinha um rabo preso. Então aquela multidão que não gostava dele, nem um pouquinho, estava lá. Né? Outra coisa que era empecilho na vida de Zaqueu era a multidão, como eu já falei, né? A multidão que não gostava muito dele. Outra bronca, Zaqueu era de pequena estatura, Zaqueu era pequeno. Então imagina alguém pequeno que quer ver por trás da multidão. Às vezes a multidão é boazinha, né? Dá licença aqui que eu vou passar, o cara vai entrando. Mas quando a multidão não gosta de você, então vai para onde, tampinha? Vai, passarás. Então, pequeno. Mas Zaqueu estava obstinado em ver Jesus. E o texto diz pra gente que ele correu apressadamente. Tipo assim, velho, ver Jesus para Zaqueu, ele tinha muitas falhas, como eu já falei. Mas uma coisa é verdade. Ver Jesus para Zaqueu naquele momento era a prioridade. Que ele se apressou, ele correu. E viu, meu irmão, não dá para ver daqui não, vou subir numa árvore. Subiu lá na figueira brava. E outra coisa, ele subiu na árvore. Tipo assim, não foi quando Jesus estava passando, ele subiu antes de Jesus passar. Tipo assim, meu irmão, a rota de Jesus é essa. Ele estudou a rota de Jesus. Fez assim, ó, por aqui Jesus vai passar, é aqui que eu vou subir. Dá uma olhada aqui no verso 4. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar ali. Jesus tinha nem passado, tipo assim, meu irmão, a rota de Jesus é essa. Então ele foi lá, tipo, botou no Google Maps da época, brincadeira. Mas ele foi lá e subiu, prioridade total. Não se apegou ao fato de ter grana, não se apegou ao fato de ter status, porque ele era odiado pelo povo, mas ele era chefe de uma galerinha. Concorda comigo? Ele era chefe dos cobradores de impostos. Ele tinha um certo status no meio da rapaziada dele. Nem aí, subiu na árvore para ver Jesus. Uma coisa que a gente pode ter na mente e no coração: não importa o que você fez até aqui, não importa quem foi você até agora, importa qual é a sua prioridade em relação a Jesus. Se Jesus for a prioridade da sua vida, não importa nada disso, deu bom. Mas se na sua vida, por mais que você seja limpinho, cheirosinho, que você faça boas obras, que você, sabe, seja um cara honesto, se Jesus não for a prioridade máxima da sua vida, você perdeu o bonde da existência, gente.
Perdeu o sentido da vida e a razão de ser. Porque a proposta de Jesus não é só uma proposta de ser politicamente correto, mas é uma proposta de encontro, gente. De encontro que começa aqui e se estende para a eternidade. Se ligou? A maior bronca de Zaqueu não era que ele era ladrão. A maior bronca de Zaqueu é que ele era uma coisa que eu e você é: pecador. Se ligou? Então, se seu ônibus for passar daqui a 5 minutos, você tiver que levantar e ir embora, não faz isso. Vai vir outro depois dele. Mas, pensa o seguinte, gente: prioridade máxima da sua vida, encontrar Jesus. Para com isso, povo do curado. Vocês estão de comboio, né? Se fosse o programa do Silvio Santos, cadê a caravana do curado? Mas não é programa do Silvio Santos, fica quieto aí. Então, gente, preste atenção, olha para cá. Então, gente, prioridade máxima da vida, encontrar Jesus. Beleza? Seguindo o texto, vamos dar uma caminhada aí mais para frente. A gente viu do 1 ao 4, vamos pensar um pouquinho na cena que aconteceu do 5 ao 7. Dá uma olhada aí na tua Bíblia, ok? 5 ao 7 é o momento que quando Jesus está passando, joia, já muda o quadro. Primeiro quadro, Zaqueu subindo na árvore antes de Jesus passar. Segundo quadro aqui, a cena que segue, já é Jesus passando. A ideia aqui é que Jesus chama Zaqueu contra a opinião pública e Zaqueu atende alegremente o chamado de Jesus, recebendo Jesus na sua casa. A parada é o seguinte: primeira coisa que a gente precisa se ligar. Imagina aqui a história: a multidão cercando Jesus, Jesus passando, indo para onde, gente? Quem vem dos resgates das antigas está ligado. Para onde é que Jesus está indo? Para onde, gente? Não me matem de vergonha, meus amigos. Para Jerusalém. Aí, Dilcinho. Para quê? Para ser crucificado, para morrer. Beleza? Tem uma multidão seguindo Jesus, multidão alienada, viu, gente? Inclusive a multidão pensava que Jesus lá em Jerusalém ia ser feito rei, porque ele multiplicava pães, curava o povo. É o perfil de ser rei, de assumir lá o reinado, tomar lá o governo dos romanos. E aí, gente, no meio desse caminho, Jesus passando, a multidão ali alienada, né, indo atrás de Jesus, indo para Jerusalém. E aí Jesus vê Zaqueu na árvore. Olha o papo reto que Jesus dá para Zaqueu. Zaqueu, o que é que tem na sua Bíblia? Abre a Bíblia aí, não tem a Bíblia aberta. O que é que Jesus diz? Zaqueu, desce daí. Sim ou não? Não. Zaqueu, desce depressa. Existe uma urgência nesse chamado. É rápido, meu filho, desce depressa. Me convém hoje pousar na tua casa. Galera, uma coisa que a gente precisa entender de Jesus. O chamado de Jesus para a gente é urgente, velho. Urgente. É para hoje, é para agora. Esse é o momento da visitação de Deus na vida de Zaqueu, na vida daquele povo. Esse é o momento da visitação de Deus na nossa vida. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Não tem a menor ideia. Essa é a chance da vida da gente, pode ser a única. Quem estava aqui quando a gente estava compartilhando sobre o cego Bartimeu, entendeu o seguinte, que Jesus ia para Jerusalém para morrer e nunca mais ia passar de volta ali, por Jericó. Claro, tudo bem, Jesus ressuscitou, Jesus está aqui, mas humanamente falando, Jesus não passaria mais por Jericó. Também na nossa vida pode ser a última oportunidade. Jesus tinha uma agenda a cumprir, e a agenda de Jesus era dar vida, era chegar em Jerusalém no tempo da Páscoa, para ele ser o Cordeiro Pascual. Zaqueu, desce depressa. Muitas vezes, galera, a gente que é jovem, a gente fica procrastinando um compromisso mais sério com Deus, botando para depois. Quando eu tiver mais velho, Senhor, mais adiante, mais na frente. Isso aí, negócio de
sei lá, fazer a vontade de Deus e deixar tudo para seguir a Jesus no campo missionário. Isso é quando eu estiver aposentado. Ou esse negócio de entregar a vida a Jesus, poxa, isso aí não é para mim agora não. Eu ainda tenho muita vibe para curtir. Não sabe. A gente não sabe, galera. Desce depressa. É agora. Pode ser a última chance, gente. O chamado de Jesus exige pronto atendimento. Atendimento na hora. Pá. Ou atende ou não atende, gente. E aí você pode perder o bonde da vida. Desce depressa, Zaqueu. É o convite de Jesus. Seguindo, Jesus continua fazendo esse mesmo chamado hoje. Jesus continua chamando pessoas, gente. É muito possível que você agora, nesse momento, esteja ouvindo a voz de Jesus para se encontrar com Ele, aí no teu coração. Uma voz que fala mais alto do que a minha, que estou quase gritando. Vem cá, se encontra comigo. Para aí. Tem um tempo para mim. Você precisa entender qual é o meu plano na sua vida. Você precisa ser encontrado por mim. Melhor. Ou também, você precisa ser salvo por Jesus. Galera, no caso de Zaqueu, Zaqueu era uma ovelha perdida. E normalmente quando a gente pensa na ovelha perdida, se a gente viajar, tipo Fantástico Mundo de Bob, eu tenho esse dom, né? Fantástico Mundo de Bob. Você pensa assim, poxa, a ovelha está perdida, e o que é que vai acontecer? O mal vai vir sobre aquela ovelha, vai vir um lobo e vrá, acabou-se a ovelha. E realmente é mais ou menos essa pegada. Mas a bronca de Zaqueu é que Zaqueu era uma ovelha perdida e que o mal não estava vindo de fora, o mal estava vindo de dentro para fora, porque ele era mau. Ele que estava fazendo tudo que era errado. Era como um câncer. O que ele fazia, o estilo de vida que ele tinha. E ele vai revelar esse estilo de vida no final, gente. No final a gente vai se ligar. A riqueza de Zaqueu não era por muito trabalhar, mas era por extorquir pessoas. Era por estar no lugar errado, fazendo o que era errado, em busca dos seus próprios interesses. Zaqueu precisava ser salvo do mal que estava dentro dele, que ele mesmo praticava, que começava no coração dele e que ele externava. Não sei se você me entende. Em certo momento, houve uma discussão que os fariseus começaram a reclamar porque os discípulos de Jesus não lavavam a mão. E Jesus disse o seguinte: gente, o que contamina o corpo não é o alimento que a gente come, não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca. Aí isso é que é o mal que vem do coração. O que Jesus queria salvar Zaqueu era do mal do coração. O que Jesus quer salvar em você é o mal do seu próprio coração, os seus maus desejos, desse sistema tão corrompido quanto o sistema na época de Zaqueu, tão opressor quanto o sistema na época de Zaqueu, tão sem amor quanto aquele sistema. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu tenho que ficar na sua casa, me convém ficar na sua casa. Galera, em nenhum momento da Bíblia a gente vai ver Jesus se escalando para ir para casa de ninguém. Não, sério, na moral. Na boa, Jesus não é mais educado. A galera convidava Jesus, Jesus ia. Pô. Mas quando Jesus diz a Zaqueu, Zaqueu, me convém ficar na tua casa, está dizendo o seguinte: Zaqueu, faz parte da minha missão ir na sua casa. E a missão de Jesus a gente vê no final: buscar e salvar o perdido. Para um judeu, comer com alguém era sinal de amizade. O judeu não comia com pecador, com um publicano, com cobrador de imposto. Os judeus mais tradicionais, mais religiosos, não comiam com prostitutas. Era como se eles estivessem participando do pecado que eles estavam cometendo. Jesus quebra isso aí e diz: Zaqueu,
me convém hoje ficar na tua casa. Jesus é incrível, gente. Em vez de Jesus ser contaminado pela impureza de Zaqueu, Jesus purificou aquele que era impuro. Tá ligado? Essa é a pegada do céu. E aí, presta atenção numa coisa. Imagina aqui comigo, vamos viajar um pouquinho. Imagina que se a resposta de Zaqueu fosse assim: ô Jesus, agora não dá, hein? Tem um compromisso. Vou ter aquela aula na faculdade de revisão para a prova. Ou então, a crush está me esperando. Ou então, hoje não dá. Logo hoje, Senhor. Não, hoje não. Hoje não. Hoje, tem uns corre para fazer, dá não. Velho, a gente precisa ter uma agenda disponível para Jesus, velho. Porque quando Ele encontra a gente e diz assim, hoje eu vou para a tua casa, a gente precisa ter essa agenda disponível. A bronca da gente também é que a gente não para estar com Jesus, porque a gente está tão atolado de coisa, com a agenda tão louca, que muitas vezes na nossa agenda não tem espaço para Jesus. E a ideia não é a gente arrumar um espaço para Jesus, mas é a prioridade máxima da vida da gente. Isso é para quem, gente? Para mim? Para o crush? Para Jesus. Só que Zaqueu não faz isso. Qual é a postura de Zaqueu? Dá uma olhada aí. Versículo 6. Do mesmo jeito que ele subiu rápido, ele desceu rápido também. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Mó alegria, velho. Zaqueu recebeu Jesus. Como é importante, galera, a gente receber Jesus. Minha filha, como é importante você receber Jesus hoje. Meu filho, como é importante você receber Jesus hoje. Ir para casa, diferente. Ir com Jesus. Porque Ele pode mudar a tua casa, a tua vida. A tua família. O teu coração. Cercado pelo mal. É isso que Zaqueu faz. Zaqueu atende o convite de Jesus. Podia não atender, gente. O jovem rico não atendeu. Voltou para casa triste. Capítulo 18 está lá essa história, depois você pode olhar. Mas Zaqueu não, gente. Zaqueu desceu ligeirinho. Foi lá, recebeu Jesus, maior alegria, maior satisfação. Agora, em contrapartida a isso, gente, a multidão começou a reclamar, começou a murmurar. Pô, Jesus aí, come com os pecadores. A gente já conversou sobre isso, já entendeu que isso é contra a cultura deles. Alguém que era religioso, alguém que não comia com os pecadores, feito Zaqueu. Mas também, gente, havia um quê de mágoa. Na minha opinião desse texto, havia um quê de mágoa. Sabe por quê? Porque Zaqueu não era só um homem mau. Zaqueu era um homem que nos fazia mal. Que ia na nossa casa, em nome de um governo que não era o nosso, cobrar um dinheiro bem acima do estipulado. Era uma das práticas dos publicanos, dos cobradores de impostos. Imagina você. Imagina Jesus passando aqui agora, aquela pessoa que mais enche sua paciência, que mais irrita você, que mais lhe faz raiva. Não vale falar do seu irmão. Dizendo, e Jesus indo para a casa dele. Não vale pensar do seu chefe, vale. Mas assim, Jesus indo para a casa dele. Gente, havia um quê de revolta nessa murmuração das pessoas. Mas uma coisa impressionante quando a gente olha para o final da história de Zaqueu. Depois daquele encontro, a gente leu aqui, Zaqueu não seria o mesmo. Depois daquele encontro, aquela multidão que era explorada por Zaqueu, nunca mais ia ser explorada por ele. A multidão se beneficiou daquilo que eles mesmos estavam reclamando.
Quantas vezes a gente não faz isso, né, gente? A coisa não sai do jeito que a gente quer. E a gente começa a reclamar. E lá na frente a gente vê, poxa, Deus tinha o melhor. Por que essa multidão se beneficiou? Primeiro, porque Zaqueu nunca mais ia explorar eles de novo. Segundo, porque Zaqueu ia devolver o que roubou. Terceiro, Zaqueu ia devolver 4 vezes mais. Quarto, porque a metade dos bens de Zaqueu, a metade da fortuna de Zaqueu, ia para os pobres daquele lugar. Como a multidão foi beneficiada daquilo que reclamou. Deus faz tudo perfeito, gente. Só que eu quero falar uma coisa com vocês sobre a multidão. Cuidado com a multidão, velho. Normalmente a vontade de Deus não está entre a multidão. Esqueça essa história de a voz do povo e a voz de Deus. Isso não é verdade. Jesus não estava nem aí para a opinião pública. Lembra da história do cego? Voltando aí um pouquinho, capítulo 18. O cego começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí a multidão: cala a boca, cego, bora correr. Não, né? Para com isso. E Jesus, bora lá, gente, bora aí. Ó, e Jesus nem liga para a multidão, vai lá, ó. Vocês que mandaram ele calar a boca, vai lá, chama o cego lá, traz aquele de volta. Traz aquele para cá. A multidão começou a murmurar, porque Jesus foi comer na casa de Zaqueu. Jesus em nenhum momento voltou. A multidão pode ser um empecilho na sua história, na sua vida. Muitas vezes, galera, a gente quer agradar nossos amigos. Muitas vezes a gente quer agradar nossa galera, mais do que a Jesus. E a gente fica com o coração dividido. O alvo máximo da vida da gente é agradar Jesus. O alvo máximo da vida da gente é estar com Jesus. Se eu estou num lugar onde a minha galera está, mas Jesus não está, eu estou errado. Galera, daqui eu não vou porque Jesus não vai. Eu não posso fazer isso porque Jesus não fazia isso. Eu não posso falar assim porque Jesus não falou assim. Ah, pastor, mas todo mundo faz. Galera, não queira ir para onde todo mundo vai. Vá de encontro à multidão. Não vá do contra por ser do contra, mas vá do contra à multidão, sempre a favor de Jesus. Deu para se ligar? Escuta o que Jesus tem a falar. Escuta a palavra dele para você. Isso é fundamental na sua vida, velho. Você não vai ser feliz tentando agradar as pessoas, mas você vai ser feliz se a sua vida agradar a Deus. Beleza, galera? Seguindo aqui, estamos já indo para o finalzinho. Já nos finalmente. Nesse jantar lá, a gente não entende. A gente não sabe o que é que Jesus falou para Zaqueu. O texto não diz. Não adianta eu forçar a dizer, porque Jesus falou para Zaqueu. Não sei, gente. Não sei nem se Jesus falou. Imagino que ele tinha falado. Mas aquela presença maravilhosa ali já falava muito também. Mas certamente Jesus falou. Até porque Jesus tinha um compromisso com o ensino. É algo que a gente sempre vê. Mas o impacto dessa conversa foi tão gigante. O impacto desse encontro foi tão gigante. Que Zaqueu, como a gente já conversou aqui, Zaqueu se arrepende, gente, daquilo que fez. Se arrepender quer dizer mudança de pensamento, né? A gente já falou aqui em outros momentos, metanoia do grego, mudança de pensamento. Zaqueu mudou o pensamento dele. Ele pensava de um jeito, o negócio é ganhar dinheiro, o negócio é, sabe, explorar as pessoas, o negócio é, se eu estou com grana, estou bem. Jesus muda a mentalidade de Zaqueu. Um encontro com Jesus mexe com o nosso interior, galera, muda nossas entranhas.
Zaqueu deu fruto de arrependimento. Zaqueu disse, espera aí. Vamos lá, a metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. Se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Mudou algo no interior de Zaqueu, mas mudou algo de um jeito que o exterior apareceu também. Eu tenho muita dificuldade, gente, de encontrar com cristãos, com pessoas que se dizem crentes, com pessoas que se dizem ter um encontro com Jesus, e que não parece ter mudado nada na vida. Parece estar do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa, trambicagem, tratando mal as pessoas, ficando com uma e com outra, ou com um e com outro, enfim. Eu não entendo isso, gente. Um encontro genuíno com Jesus, um encontro verdadeiro com Jesus, ele promove arrependimento, ele promove uma fé viva. A fé sem obras, ela é morta. E a fé de Zaqueu em Jesus é uma fé viva, gente. É uma fé que se mostra na prática. É uma fé que sai do seu coração, ganha a sua casa e toma as ruas da sua comunidade. Porque aqueles que foram lesados vão ser restituídos. Os pobres vão ter uma parte na herança, na grana de Zaqueu. A nossa fé, gente, precisa brotar do nosso coração, invadir a nossa casa, invadir a nossa rua, invadir a nossa vizinhança. Essa precisa ser a nossa fé. Fé de boca é conversa para boi dormir. A fé precisa ser viva. E esse é o nosso desafio, gente. Esse é a grande sacada, uma das grandes sacadas desse texto. A fé viva de Zaqueu. E olha o que Jesus vai falar sobre Zaqueu. Olha o que Jesus vai falar sobre o arrependimento genuíno. A salvação se dá depois de um arrependimento genuíno. Não é à toa que o primeiro sermão de Jesus, em Mateus 4,17, diz: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Se arrependa, mude de ideia. Deixe a sua ideia para ter a ideia de Deus. Deixe a sua ideia para trás. O que você fazia do seu jeito, vamos parando e vamos fazer do jeito de Deus. Isso aí é arrependimento de verdade. O resto, gente, é religiosidade evangélica ou religiosidade das mais diversas formas. E olha o que Jesus fala sobre Zaqueu. Hoje veio a salvação a esta casa. Tomou a vida de Zaqueu e foi para casa. Pois também este é filho de Abraão. Gente, esse título de filho de Abraão, ele não é só por causa de Abraão ser judeu, de Zaqueu ser judeu e todo judeu vem de Abraão. Mas esse título ele tem a ver o seguinte, vê. Zaqueu era filho de Abraão, não só por causa do nascimento natural da descendência, mas por ser filho do pai da fé. Um dos títulos de Abraão era pai da fé. Era como que Jesus estivesse dizendo assim: esse aqui é filho de Abraão, porque a fé de Abraão foi uma fé viva, disposta a dar Isaac em sacrifício. E a fé desse homem daqui também é uma fé viva, disposta a dar tudo que ele tem, a dar as riquezas dele, a restituir. Certamente depois daqui, Zaqueu ficou pobre. Certamente, gente. Gente, filho de Abraão, ter a fé como Abraão teve. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. No último capítulo do Evangelho de Lucas, esse evangelho que a gente está estudando aqui, a gente vai ver que Jesus nos chama para participar da missão dele, de buscar e salvar quem está perdido. Primeiro, Jesus quer nos buscar, nos encontrar e nos salvar. Depois disso, ele graciosamente nos convida a não viver mais para a gente mesmo, mas para participar daquilo que ele está fazendo, que é buscar e salvar o perdido. Muitas vezes, gente, a gente quer só a salvação de Deus. Muitas vezes a gente quer só o encontro com o Senhor, mas a gente não está nem aí
para buscar e salvar quem está perdido. Diante disso, gente, o que é que a gente vai fazer? Listei aqui 4 coisas, só para a gente finalizar. Primeira coisa, ter Jesus como prioridade máxima da vida. Isso em qualquer circunstância. Seja na sua agenda, seja no seu trabalho, tenha Jesus como prioridade máxima na sua vida. Segunda coisa, atenda ao convite de Jesus. Jesus convida você hoje para se encontrar com Ele, para estar com Ele, para ser salvo por Ele, para mudar o seu pensamento e ter os pensamentos dEle. Terceira coisa que a gente aprende com essa história de Zaqueu: mostra fruto de arrependimento, atitude concreta de mudança, de acordo com a vontade de Jesus. Não adianta a gente querer ser diferente só por ser diferente. A gente precisa ser diferente para ser parecido com Jesus. Quarta e última coisa: se juntar a Jesus na sua missão de buscar e salvar quem está perdido. Queria que você baixasse sua cabeça. Hoje a gente não vai fazer grupo pequeno, por conta da hora, vamos encerrar um pouquinho mais cedo. Mas queria que você conversasse com o Senhor. E fosse o seu momento a sós com Ele. Esqueça da pessoa que está ao seu lado, esqueça de mim que estou falando. Mas queria que, em vez da gente dividir em grupo pequeno, a gente tivesse um deserto de 3 minutos para você pensar em que você pode mudar, deixar de ter o seu pensamento para o pensamento de Jesus. Como você pode ter Ele como prioridade na sua vida? Fala com Ele, você e Ele. Dá esse espaço na tua agenda para Ele. Porque hoje, aí no seu lugar, Ele quer encontrar com você. Ele está aqui. E Ele quer falar ao seu coração o que eu ainda não falei, mas o que Ele pessoalmente quer falar ao seu coração. Fecha teu olho. Fala com Ele, mas também ouve o que Ele tem a te falar.